Muito bem. Se você acessou esse vídeo, provavelmente você já conhece alguma coisa sobre o confucionismo e não é minha intenção aqui explicar exatamente o que é o confucionismo, mas sim falar um pouquinho rapidamente sobre a relação do Confúcio, do confucionismo, do neoconfucionismo, com o Estado e especialmente nos últimos anos com a China comunista. Então, Confúcio, né, lembremos, ele viveu na virada do século VI para o século V antes de Cristo. Então, ele morreu uns 9 anos antes do nascimento do Sócrates. Então, vejam lá como é antigo, né, a filosofia de Confúcio. E ele nasceu numa China extremamente dividida, enfim, ainda não havia sequer tido o primeiro imperador da China. E ele, engraçado, naquele período tão distante, né, ele sonhava com uma antiguidade, um modo de vida anterior que teria sido melhor do que aquilo que ele estava vivendo agora. E era muito ligado, então, à questão de uma vida voltada à ética, ao estudo, a ritos, não exatamente ritos religiosos, né, mas ritos de um viver bem, de um se relacionar bem com as pessoas, e muito ligado também ao respeito dos filhos em relação aos pais, em relação aos mais velhos. É o que a gente costuma traduzir como a piedade filial. E essa piedade filial, ela vai ganhar eco também na relação depois dos súditos em relação aos seus governantes. Então, principalmente na era imperial, né, nas dinastias, do imperador como alguém que detinha um mandato divino, que devia bem governar, que devia cuidar bem dos seus súditos como seus filhos, e os seus filhos, consequentemente, também devendo uma obediência quase cega em relação a esse pai. Mas, por serem filhos, também terem o direito de reclamar ao pai sobre a conduta dos seus servidores, dos seus funcionários. Então, de mandar cartas ao imperador reclamando do governo de uma província, etc. Muito bem, Confúcio, enfim, teve certamente uma influência durante a sua vida, mas ele vai se tornar especialmente importante a partir da dinastia Han. A dinastia Han, ela começa mais ou menos 200 a.C. e vai terminar mais ou menos 200 depois de Cristo. O primeiro imperador Han, ele no início ele não tinha simpatia pelo confucionismo, mas ele vai ser, digamos assim, convertido por um seguidor do Confúcio. E ele vai então passar a adotar as ideias de Confúcio na administração. Bom, muito bem. Confúcio não deixou muita coisa escrita, ou mesmo os relatos das conversações dele não são muito extensas, então nós vamos ter muitos estudos em cima de Confúcio desde a antiguidade, né? Vão se desenvolver 5 livros, não necessariamente extensos, mas chamamos de grandes livros, e que, enfim, terão uma importância cambiante em relação ao Estado, porque o meu foco aqui é falar sobre a relação do Estado. Então, em relação ao povo, ele talvez nunca tenha deixado de ser relevante, mesmo naquele momento em que o budismo teve mais influência. E aí, na sua relação com o Estado, ele vai aparecer bastante forte na última dinastia imperial chinesa, que é uma dinastia, na verdade, meio estrangeira, Manchu, que é a dinastia dos Qing, que vai reinar de 1644 até 1911, quando vai ter, então, a abdicação do último imperador, né, e logo depois vai vir a República. Muito bem, então, durante o regime Manchu,
os funcionários públicos, eles tinham que estudar Confúcio, então fazia parte do concurso público, né? A China tem a ideia do concurso público há séculos, na verdade. Então, para você ser um funcionário de certo nível na administração chinesa, você tinha que realizar provas e o conhecimento do confucionismo ele era fundamental. Então, aí veja a importância, né, na relação com o Estado. Mas, a partir do século XIX, quando a China percebe que ela está atrasada em relação ao Ocidente, porque os imperadores manchus tinham uma ideia de que a China era mais desenvolvida do que o Ocidente, de que na verdade o Ocidente é que deveria homenagear a China, né? Em alguns aspectos ela era realmente, mas um dia a China ela acorda e descobre que, do ponto de vista da tecnologia militar, ela estava muito atrasada. E então começam, né, os tratados desiguais entre potências ocidentais e a China. Inclusive o Brasil é uma das potências que travou tratados desiguais com a China, ou seja, tratados que colocavam a China numa situação de submissão. E aí muitos pensadores chineses vão colocar a culpa em Confúcio. Então vão dizer que basicamente Confúcio ajudava ao atraso da China, ao atraso científico, ao atraso do Estado chinês, da administração chinesa, da burocracia chinesa. Então, já que os servidores públicos eles eram treinados dentro do confucionismo, né, e dentro dessa relação paternal, então que o Confúcio ele era um obstáculo à democracia, numa democracia de estilo ocidental, como alguns deles desejavam, né, alguns opositores ao regime. E a literatura ocidental que chega à China também é preconceituosa em relação ao Confúcio, né? Max Weber dizia que o confucionismo era uma das razões do atraso chinês. E então diferentes correntes políticas da China do início do século XX vão se opor ao Confúcio. E dentro dessas correntes políticas, os comunistas. Então Mao Zedong, ou Mao Tse-tung, ele era extremamente contrário ao Confúcio. Ele, enfim, chegando ao poder, ele vai perseguir, inclusive, a tradição de Confúcio, as obras, os templos, embora não fosse exatamente uma religião, né? Os prédios. Então prédios relacionados a Confúcio vão ser destruídos, ou vão ser desvirtuados, ou vão ser estatizados. E em 1974 ele cria pouco antes de morrer, ele cria uma campanha bem específica de crítica a Confúcio. Muito bem, então Confúcio ele meio que cai no esquecimento no que diz respeito à administração chinesa. Mas ele nunca deixou de ser popular. E no começo do século XXI vai haver uma corrente popular, no início sem nenhuma relação com o Partido Comunista Chinês, de resgate de Confúcio. E vão começar a surgir escolas, centros de estudo, algumas delas relacionadas a um contato que vai se restabelecer devagar com Taiwan. Então, algumas pessoas vindas de Taiwan vão também trazer esse renascimento do confucionismo. Algumas obras de caráter popular, como livros de autoajuda, que se baseiam no pensamento de Confúcio, também vão começar a se espalhar pela China, vender milhões de exemplares. E em 2013, Xi Jinping chega ao poder. Então Xi Jinping é o atual homem forte da China. E ele, por algum motivo, né, e aí pensa-se muito, né, então esse livro daqui, justamente, o nome desse livro é Na Cabeça de Xi, do François Bougon. Então o autor ele é francês, mas essa aqui é a tradução para o português de Portugal. Então ele tenta explicar, né, por que Xi Jinping vai tentar trazer de volta o confucionismo para a política chinesa. Então uma das razões seria o fato de que havia se tornado um movimento popular. Então ele achou que não era o caso de se perseguir, mas talvez pegar carona.
E o confucionismo ele pode ser usado para várias coisas, tem aqui um mosquitinho me incomodando. O confucionismo ele pode ser usado para várias coisas, inclusive para a questão da obediência, né? Então, do respeito aos mais velhos, do respeito à autoridade. Então, ele dentro de um regime comunista, dentro de um regime totalitário, eventualmente o confucionismo ele pode ser usado nessa vertente. E também ele teria percebido que o rápido crescimento econômico da China e o acesso a novas tecnologias estava criando uma juventude um pouco perdida, um pouco sem disciplina, um pouco mole e, enfim, muito grudada ali na internet, ainda que uma internet controlada pelo Estado. Então ele teria visto no confucionismo uma forma de trazer as pessoas, principalmente os jovens, de volta a algum tipo de disciplina, de respeito à autoridade, de estudo, de respeito a certos ritos e, enfim. Então, de 2013 para cá, o confucionismo ele vem sendo estimulado pelo Xi Jinping. Então, escolas confucionistas têm sido estimuladas. O estudo de Confúcio fora da China tem sido ajudado pelo governo chinês através de centros de estudo fora da China. Então, ele tem sido usado como uma forma de expansão da cultura chinesa no mundo. E ele tem criado então uma política, né, ideológica de três vertentes: de um lado o marxismo, do outro o nacionalismo chinês e do outro um apego às tradições, né, de que a China ela não deve nada aos outros países, a China não deve nada à filosofia ocidental, que a filosofia ocidental não tem raízes na China, que inclusive no ponto do marxismo, né, a criação então de um comunismo com cara chinesa. E esse comunismo com cara chinesa, ele tem a ver com as tradições chinesas, né? Então já se criam aí certos mitos, né, até de que a cultura chinesa ela teria 10, 20, 30 mil anos, aí já é uma outra discussão. Enfim, que então os jovens eles têm que valorizar essa cultura chinesa e se aproximar dela e se afastar dos males do Ocidente. Nos males do Ocidente estão inclusive a liberdade de expressão, a democracia no estilo ocidental e coisas do gênero. Mas isso a gente vai falar num outro documento. Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero vê-los em breve.